Qual é o seu nome? Isabel. Isabel, conte para nós, como era a sua vida antes de chegar à Igreja Universal? A minha vida, quando eu cheguei à Igreja Universal, era uma vida triste, porque eu vinha de uma infância também triste, perdi o meu pai quando eu tinha 13 anos, portanto eu tive uma infância também já por si triste. Depois, entretanto, casei muito nova, um casamento que se veio a frustrar, um casamento tanto que não resultou. Depois eu tentei encontrar a felicidade, eu tive 2 relacionamentos seguidos, seguintes, que se frustraram também. E no seguimento disso, sim, uma vida muita tristeza, dívidas com que fiquei, tinha um filho comigo, um vazio muito grande. Eu tentava preencher esse vazio com as amizades, nem tanto na família, porque eu tinha vergonha da situação em que eu estava. E no tabaco, fumava assim muito, ainda que contra o meu filho, contra a vontade, pronto. Mas era aí que eu tentava pelo menos encontrar-me, procurava encontrar nas amizades, no vício, mas nada, e eu tinha que trabalhar, no meu trabalho também não conseguia ser a pessoa que era antes, quando ainda tive alguma estabilidade. Entretanto, pronto, fui desabafando com uma senhora que Deus pôs no meu caminho, para mim foi um anjo, e que era obreira, mas que eu não sabia, e com quem fui partilhando as minhas tristezas, as minhas mágoas, a minha vida, e ela foi percebendo que de facto eu precisava de ajuda. Ela que conhecia Jesus falou-me então que para não desistir, que eu tinha solução, que os problemas da minha vida tinham solução e que se eu aceitava ir com ela à igreja. E eu perguntei que igreja era e ela falou-me que era a Igreja Universal, que me ia fazer muito bem, conhecer Jesus, que sabia, que tinha a certeza que Jesus me ia ajudar. E na altura, quando ela me falou Igreja Universal, eu disse, bateu-me assim, não sei se é aí que está a solução. Só um minuto. Mesmo tendo 2 casamentos frustrados, sendo viciada no tabaco, para se preencher do vazio, mesmo sofrendo, né, a senhora ainda teve uma resistência. Sim. Veio aquela dúvida em relação à igreja. Tal e qual. Porque eu tinha visto vídeos, eu tinha ouvido aquelas notícias da TVI, tinha procurado tentar perceber mais ainda quando a senhora obreira me falou, e eu estava ali com aquelas vozes todas, meu Deus, isto, não é... Um conflito dentro de si. Completamente. Agora eu percebo, mas na altura eu não percebi, mas eu também estava tão mal, eu não tinha solução, eu não tinha saída, eu tinha vergonha de mim, eu não sabia já para onde ir. E eu disse, sim, vou dizer o nome, Dona Felizarda, que foi um anjo para mim, ainda hoje ela é um anjo quando eu falo com ela, porque ela é obreira e toda a família dela e a minha amiga, e foi um anjo que eu lhe digo. Deus colocou ela no seu caminho para te ajudar. Foi, não tenho dúvida que foi. Ela fez muito por mim. Ela levou-me ao caminho de Jesus, mostrou-me o caminho de Jesus e é onde eu estou agora. Mesmo com aqueles conflitos, aquelas vozes, a senhora então decidiu ouvir a voz de Deus através dela. Exatamente. E foi aí então que eu aceitei o convite, eu fui à igreja, percebi, e então aí eu comecei, eu própria, que não tinha outro caminho, eu disse, não, é este Jesus que eu quero conhecer. Se ele fez a diferença na vida dela, porque tinha feito a diferença na vida dela, e comecei a ouvir os testemunhos, eu disse, não, este é o caminho. E foi aí que eu percebi, eu vou continuar. E à medida que eu fui conhecendo a palavra, fui percebendo a importância de obedecer, de ser dizimista fiel, a minha vida, eu comecei a ter outra visão. E de facto eu comecei a perceber que a minha vida eu estava a ser diferente. Eu estava a ver as coisas diferentes, a sentir-me diferente. Eu não tive dúvida. É este Jesus que eu quero na minha vida e é a Ele que eu quero obedecer. É este Deus que eu quero sempre, sempre ter comigo. Percebi então, comecei a ser dizimista, fiel, no dízimo, nas ofertas, a perceber a importância dessa fidelidade, porque depois na minha vida, sim, as coisas aconteceram. Entretanto, eu conheci a pessoa que hoje é o meu marido,
mas que não era da igreja também, embora a família fosse, mas depois assumimos e quisemos ambos seguir Jesus e vir à Igreja Universal. E foi aí que assumimos esse compromisso e estamos na caminhada ambos, e aí percebemos que as nossas vidas estavam a mudar. Mudaram, mas havia uma coisa, nós queríamos de facto estar com Deus, só que faltava-nos uma coisa, faltava-nos o Espírito Santo. E era uma coisa muito importante para nós, porque percebemos que sem o Espírito Santo, de facto, a nossa vida não é o que é com ela, com o Espírito Santo. Aí nós entregámos ambos, eu estou na disponibilidade de Deus, faço evangelização, mas entretanto faltava uma coisa, eu não tinha ainda recebido o Espírito Santo, eu tinha entregue a minha vida, tudo, as minhas mágoas, eu recebia bênçãos, mas eu sentia que ainda não tinha o Espírito Santo. Batizei-me nas águas. Só um minutinho, tá vendo os passos? Tanto que é importante os passos. Ela se libertou, se tornou dizimista, ofertante, Deus abençoou a situação sentimental, né? Começou a entender a importância de falar de Jesus e com essa sede de ter o Espírito Santo. Era o que faltava para completar tudo. E aí? Porque a minha vida financeira estava a melhorar, o Carlos também, portanto estávamos aí. Só um minutinho, a sua profissão, o que a senhora faz? Oficial de Justiça. Oficial de Justiça. Sim. E mesmo até no meu trabalho eu comecei a sentir os próprios colegas, a minha família, o meu filho começou a sentir diferença em mim. Eu sentia-me diferente, mas foi mais ainda, ou foi muito bom quando eu percebi, não, afinal não é impressão minha, é mesmo, estou diferente, sentia-me diferente. Mas eu sentia que faltava ali o Espírito Santo, aquele Espírito Santo dos testemunhos que eu ouvia, que eu ainda não tinha sentido. E, portanto, eu já me tinha batizado nas águas. Eu tinha percebido que faltava uma coisa. Que havia uma coisa, porque o Espírito Santo falava, a minha consciência falava, principalmente no momento da Santa Ceia, em que eu participava na Santa Ceia, mas batia-me o facto de eu viver com o meu companheiro numa situação de fornicação. E eu que estava a conhecer a palavra, aquilo, portanto, eu não me sentia bem. E então decidimos, de facto, assumir um compromisso perante Deus, e foi a partir daí que nós assumimos a condição de namorados, sem qualquer contacto, uma vida para Deus, e foi aí que no dia 23 de março, entretanto, eu ia fazer uma viagem para estar com ele, decidi, de facto, abrir mão desse pecado, que era um pecado, e foi aí que no dia 24, a seguir, isto foi no dia 23, no dia 24, na busca do Espírito Santo, aí sim, eu sentia aquela paz, aquela tranquilidade, aquilo que eu não tinha encontrado. Não foi assim uma coisa, mas foi a partir daí, eu senti-me diferente. Tudo quanto era luta, tudo, a minha paz interior, a minha alegria no falar, a minha vontade que eu já tinha, mas mais intensa de ganhar almas, de falar de Jesus, de anunciar, de mostrar quanto Jesus era importante na nossa vida. O Espírito Santo, sim, faz a diferença em nós. Transforma-nos na mente e no coração, na paz, na alegria, na bondade. Transforma-nos. Faz tudo. Quem te vê hoje, quem via você antes e vê hoje, nitidamente vê uma diferença. Sim. Sim, vê, Isabel, eu própria, já tenho alguma dificuldade em me encontrar lá atrás. Isto é, quando eu vou lá atrás, sim, é quando eu me lembro, foi daqui que Jesus me levantou. Era aqui que eu estava e eu não quero, e volto então. Ok, estou cá nesta Isabel de Deus, nesta Isabel do Espírito Santo, com o Espírito Santo e com uma nova vida e com uma vida abençoada. Tudo transformado. Tudo transformado. Cadê o marido? Vamos chamar o marido aqui. Vem aqui, por favor. Também dá fé o marido agora. Também na fé, fazer as correntes. Uma semana casado. Tudo bem? Faz hoje uma semana. Uma semana. Como está o casamento? Como está vocês? Muito bem, graças a Deus. Firme com Jesus? Sim, sempre. Superou as expectativas, Isabel, ou não? Sim. Estão felizes hoje?
vale a pena sacrificar, vale a pena ser fiel, estar com Jesus. Vale sempre. Sem sacrifício, nada é feito. Não há vida, né? Exato, e também me faltou mencionar, porque foi muito importante, a Fogueira Santa. Foi a nossa entrega também, embora já tivesse o Espírito Santo, mas esta Fogueira Santa também foi a nossa entrega total, foi a plenitude do casamento, das bênçãos, a nossa condição financeira, Casamento. Carro novo, casamento, tudo completo. Sim, foi um carro do sonho, foi um BMW 220. Para a Kemi. Tudo depois que vocês colocaram a vida no altar. no altar, sim, com tudo. Olhar para trás jamais. Não, queremos agora Deus sempre, primeiro. Nós assumimos esse compromisso, costumamos falar, e muitas vezes, e não, há um dia ou outro que esquece, mas sempre, Deus em primeiro lugar, sempre. No que é que seja, qualquer compromisso, sempre. Olhamos assim um para o outro, Deus sempre primeiro. Ok, vamos avançar. Dá um abraço aí, um beijo bem forte para Jesus. Amém. Foi um prazer. Deus continue abençoando.